Olá pessoal, aqui nessa aula de rachura eu trouxe alguns modelos que a gente vai trabalhar, né? Então, esse primeiro modelo eu mostro como a gente trabalha o traço, sempre com linhas, solta a mão. Então, eu começo fazendo, sempre vai puxando e vê aonde a caneta vai parar. Solta a mão, porque é isso que vai definir essa suavidade da linha. E aqui, pessoal, se vocês querem que essa rachura vai ficando mais forte, vocês vão sobrepondo as linhas e, dependendo o tamanho, vocês vão fazendo um pouco menor, né? Aqui eu já tô reforçando esse sombreamento e depois eu venho fazendo uma linha mais fina, porque eu quero puxar um pouco mais a extremidade. Começando aqui o outro desenho, eu também venho mostrando, fazendo umas linhas um pouco mais espaçadas. Começo mais fraco e depois venho escurecendo. Uma proposta interessante também é a gente fazer a rachura cruzada, que faz na direção, como a gente fez, e depois a gente vem fazendo na direção contrária, seguindo o mesmo princípio, né? Força um pouquinho mais na ponta e solta no final para ficar com esse efeito. Isso dá um efeito muito... Ó, faz uma curva mais acentuada, para soltar a mão mesmo. Ó, vai tentando rodar a caneta, tentando girar o braço. Não tem problema se ficar meio bagunçado, mas vocês vão testar o traço de vocês através dessas técnicas. Então, é muito interessante vocês ir testando. Ó, vamos testar a curva. Até também, ó, tá vendo? Já não ficou tão próximo. Então, a gente vai testando para deixar esse traço também mais contínuo e mais proporcional também, para não ficar, tipo, uma linha para cada lugar, igual ficou nesse começo. Isso é prática, isso é treino, né? Então, quanto mais treinar, mais o traço de vocês vai ficar solto e vocês vão alcançar o resultado que vocês desejam. Tá vendo aqui? E se eu quisesse que fosse mais longo? Então, eu venho e vou esticando. Estica com a mão, vê onde vai dar. Testa esse movimento. O processo de rachura com círculo segue a mesma técnica, só que você tem que manter a mão mais solta para que seu traço fique mais fluido, né? Porque agora você tem as curvas. Uma coisa também que é muito interessante mostrar para vocês seria a gente pode sempre sobrepor a rachura quando a gente quer que o nosso desenho vai ficando demarcado, pra gente brincar, trabalhar. Então, ó, vou começar aqui uma rachura reta. E agora, você pode também fazer uma rachura invertida e olha o efeito. Vocês percebem que eu consegui já um efeito de luz e sombra só com essa, em dois movimentos? Aí às vezes eu quero apontar mais fino, ó, vou vir esticando. Já tenho um trabalho mais fino aqui. Recomendo vocês testarem, fazer curso, para vocês verem o resultado que vocês vão alcançar. Para ficar cada vez mais contínuo, é treino, é prática. Pense em formas então e vamos trabalhando, bom? Essa é um pouquinho a aula que eu gostaria de mostrar para vocês. Agora a gente vai para o nosso desenho. Bom, pessoal, agora a gente vai começar a rachura. Eu vou deixar a parte do rosto para o final, né? Então eu vou seguir pegando um pouquinho a marcação das rachuras que eu fiz. Quando eu tiver alguma dúvida, eu vou lá e olho o desenho, né, que eu fiz. E eu recomendo mesmo para vocês. O que eu diria? Às vezes, eu recomendo vocês fazer essa identificação das rachuras e só olhar no desenho para conferir. Para quê? Para vocês não ficar tão preso nesse desenho e se perder, tipo, tentando identificar alguma coisa que não ficou tão certa, enfim. É mais uma questão de treino, gente, e prática. Então, é legal a gente buscar também trabalhar com o que a gente está desenvolvendo. Então, eu vou conferir
Quando eu ficar na dúvida com alguma rachura, eu vou lá e consulto o desenho. Então, eu vou começar aqui nessa região aqui dos braços e do pescoço. Então, eu venho aqui, ó, dou uma ajustadinha aqui, aqui. Vou fazer essa marcação de linhas, tá bom? E aqui no braço, eu vou primeiro começar demarcando aqui. Então, como que eu vou fazer, gente, ó? Eu vou pegar aqui, ó, e vou soltando a mão. Sempre lembrando o começo mais grosso, depois eu vou alterando. Aqui eu vou começar por essa parte que é mais escura. Bom, o braço, ele tem sempre um movimento. O que eu recomendo para vocês, gente, se vocês querem entender a movimentação dos músculos, do corpo, tenta buscar referências de anatomia, só para vocês entenderem para onde tem que ir. Aqui eu vou fazer. Não vou fazer buscando perfeitamente isso agora, porque a gente está treinando essa questão, né? Então, a gente vai fazer um desenho de acordo com a imagem que a gente está vendo. Agora, se você quiser umas linhas mais trabalhadas, eu recomendo que vocês façam isso. Então, aqui, ó, eu poderia fazer assim, né? Mas eu vou trabalhar com essas linhas de assim, tá bom? Então, ó, lembra da movimento da curva que eu falei pra vocês? Aqui também. E aqui eu vou vir com uma linha mais fina, ó. Aqui nesse braço ele tem uma linha bem marcada aqui. Gente, vocês percebem que no meu desenho aqui acabou ficando um pouco mais grosso. Não fiquei feliz Eu com vou isso. ajustar aqui. Então, como aqui tá um pouco mais grosso, agora aqui nessa parte, também venho, ó. Vocês podem fazer o treinamento no lápis também, tá, pessoal? Dá certo também. Que depois a gente vai fazer uma técnica de grafite. Então, por isso que eu não tô explorando no lápis. Ó, uma parte legal agora da gente fazer a camisa. Não tem linhas muito certas, então eu vou vir trabalhando assim. Você poderia fazer assim, você poderia fazer cruzado, tudo é uma questão de teste. Testa o efeito que você quer dar no desenho. E cada estilo de linha vai dar um movimento diferente para o seu desenho. Isso que é o mais legal de vocês testar. Ó, lembra das curvas que eu falei para vocês, ó? Aqui, ó, ele tem uma parte bem escura. Eu vou fazer uma rachura um pouco mais assim, ó. E essa parte da calça também é muito interessante, como a gente vai trabalhar. Eu vou seguir o mesmo movimento dessas linhas que eu venho utilizando aqui. Então, eu venho aqui e vou buscando trabalhar o que eu já tinha marcado. Então, vou marcar uma sombra mais aqui, assim. Tá vendo? Escolho um ponto e vou trabalhando essas linhas. Ó, lembra aqui que também tem muito movimento. Então, ó, é essa linha aqui que faz isso. Olha as curvas, gente, que a gente falou. Aqui na calça, tá vendo que eu marquei o limite aqui pra gente continuar. Então, ó, eu sempre começo da parte, tipo assim, de fora, onde eu quero que fica mais escuro, eu venho começando por ela. Eu não começo de dentro pra fora, porque eu quero que a sombra mais forte seja por fora. Então, eu venho de fora pra dentro. E aqui também, gente, o legal é vocês testarem que tem um movimento aqui, um movimento bem aqui. Então, não precisa ficar também tão preso, tentando fazer tudo exatamente, nossa, tem que seguir esse movimento, porque às vezes pode ser que o traço de vocês fique mais preso. Então, eu recomendo ir testando.
Ó, tá vendo essa linhazinha aqui? Eu fiz ao contrário, olha como mudou o efeito. Então, eu vou fazendo, tipo, tudo no mesmo tom e depois eu venho alterando, tipo, onde eu quero que fique escuro, mais claro, eu vou brincando com isso. Porque senão, gente, às vezes vocês podem também se perder tentando, tipo, ficar dando sombra em cima tipo, de pequenos pedaços. Vamos entender de geral, onde a gente tá colocando o nosso traço, como a gente está desenhando isso, e depois eu vou analisar as áreas onde eu quero um pouco mais de sombra, um pouco mais de luz, para dar um efeito bem legal no desenho também. Então, aqui, ó, aqui tem uma grande luz. Aqui, ó, vocês percebem, olha a diferença. Isso é uma coisa interessante para vocês testar. Aqui eu contornei antes de fazer a rachura. Aqui eu tô fazendo sem contornar. Pra gente analisar o resultado também e ver o que fica mais interessante. Eu vou deixar assim também pra gente, então, observar um pouquinho isso. Ó, lembra que eu falei da curva? Isso aqui não ficou muito legal. O movimento ideal aqui seria que ficasse mais curvado. Só que eu fui fazendo aqui. Então, ó, tenta puxar a curva. Pra dar um movimento interessante. Do movimento do que vocês querem adquirir aqui. Também tô pegando as marcações que eu já tinha feito aqui, ó. O preto em si, você pode fazer ele curvado. Eu vou fazer pra ficar um efeito legal pra gente tentar também. Aqui eu vou começar um movimento ao contrário, porque olha essa curva. Gente, que movimento que eu tô fazendo? Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tô fazendo esse movimento aqui, ó. Então, é um movimento interessante. E depois o sapato muda de forma, que ele tá fazendo isso, né? Então, é aqui, ó, eu tô testando esse movimento. Treino também. Você pode fazer assim. Você pode fazer vai e volta. Entendeu? Então, ó, treina. Vai fazendo uns mais assim, outro mais assim. Faz, vai e volta pra vocês treinar. Então, aqui eu vou ter assim, esse momento eu gostaria de identificar, né? Ó, aqui eu fui depois ainda. Bom, olha o efeito que diferente. Aqui eu tenho um traço um pouco mais, não tão marcado pela linha. Você tem uma coisa mais suave, enquanto aqui já ficou bem marcado, porque eu contornei o desenho. Isso é um efeito legal para vocês testarem. Eu não finalizei, apenas marquei os principais traços que eu já havia identificado, né? E agora eu vou vir dando uma trabalhada nisso. Cabelo crespo, ele pode ser assim, ele pode ser assim. Nesse caso, é um cabelo masculino, crespo, né? E ele tá mais pra esse sentido aqui, cacheadinho. Então, eu vou utilizar isso aqui no nosso projeto. Então, eu venho fazendo essas curvinhas. Pode fazer mais um enroladinho e vocês podem, né, testar. E aqui no rosto, eu vou fazer uma marcação primeiro de lápis. Porque a intenção realmente não é definir exatamente, mas fazer uma coisa um pouco mais solta. Então, eu venho aqui, vou marcar a posição do nariz e a posição da boca. Vou fazer um olho, como eu fiz ali em cima, fazer apenas fazer uma sobrancelha, nariz, boca. Gente, isso aqui eu fiz assim bem. Eu vou fazer uma marcação. Você viu que eu fiz uma marcação simples no rosto também, porque senão a gente vai entrar muito já nessa questão facial. Então, eu fiz essa marcação aqui. Eu percebi que tinha uma marcação no olho, né? Então, agora eu vou escurecer um pouco o pescoço para mostrar essa questão de volume aqui, certo? Então, agora eu vou vir colocando um pouco mais de sombra. Eu vou fazer isso nessa parte inferior, porque foi onde eu notei que bem contínuo que a gente fez. Então, eu venho aqui, ó. Aqui eu acho que poderia ficar um pouco mais escuro, então eu venho reforçando, certo? Bom, o que que acontece então aqui? Eu vou marcar bem essa parte aqui, ó. Eu vou vir escurecendo um pouco mais ela, aqui.
E aqui eu vou fazer um movimento bem clarinho aqui dentro, pra, né? O tênis aqui, gente, ele só tem uma marcação leve aqui embaixo, então eu faço isso. Aqui essa parte era bem marcada. E aqui eu vou fazer um movimento assim, só pra dar uma continuidade. Aqui eu gostaria de escurecer um pouquinho esse sapato. E aqui, ó, também vou escurecer um pouquinho essa parte. Lembra que aqui eu achei legal sobrepor, por causa do movimento dessa roupa, que também faz assim, ó, nesse pedaço, então eu venho curvando. Viu o que eu trabalhei essa sobreposição? Ficou legal. Bom, pessoal, é isso. Aqui, ó, eu posso vir fazendo isso também. Não precisa só fazer risquinho. O que seria isso? Você pode vir, faz o risco. E depois você pode vir fazendo isso, ó. Só que, às vezes, você quer uma coisa mais marcada. Eu gosto muito de um sombreado mais suave. Então, se eu fiz isso, eu posso vir só puxando aqui até alcançar a meia sombra. O que eu fiz aqui? Eu fiz isso aqui, ó. Você pode fazer isso, tem hora também, dá um efeito legal com a linha, ó. Bom, esse foi nosso desenho preliminar. Olha o movimento que a gente conseguiu já.